Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, da Basílica de São Pedro, este 29 de março, Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor, presidida pelo Papa Francisco. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Nossa saudação às emissoras de televisão que se juntam a nós a partir deste momento em Mundo Visão. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News. Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma boa Sexta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério da paixão e morte de Cristo. Estamos, portanto, aguardando o início desta celebração da Paixão do Senhor. Lembramos que esta celebração não é uma missa, mas a celebração da Paixão do Senhor, que consta de 3 partes. A primeira parte, a liturgia da palavra, a segunda, a adoração da cruz e a terceira, a Sagrada Comunhão. Nesta liturgia, como podemos acompanhar, não há canto, não há música e não se celebra a Eucaristia, porque todo o espaço é dedicado à paixão e morte de Jesus. Portanto, se dá neste espírito de silêncio, de recolhimento. Santo Padre já se aproxima. O altar, neste dia, se apresenta totalmente despojado, sem cruz, sem castiçais, sem a toalha. Neste espírito de recolhimento, nos colocamos, então, na presença de Deus para participarmos desta celebração da Paixão do Senhor. Santo Padre, diante do altar, num breve momento de recolhimento, de oração. E todos os demais se colocam de joelhos. Assim, ressaltamos nesta liturgia, a leitura da Paixão segundo João constitui o modo privilegiado de acesso ao mistério pascal, que neste dia revivemos sobretudo como morte do Senhor. Jesus morre no momento em que, no templo, se imolam os cordeiros destinados à celebração da Páscoa. A sua imolação é uma imolação real, um sacrifício realizado uma vez por todas, porque a vítima espiritual tornou inúteis as vítimas materiais. Outros pormenores completam o quadro. A Jesus não são quebradas as pernas em conformidade com as prescrições rituais. Do seu lado traspassado jorra o sangue, com o qual são misteriosamente assinalados os que pertencem ao novo povo, aqueles que Deus salva. Cristo crucificado é, pois, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa imolada. Verdadeiro, porque é a realidade daquilo que os sacrifícios antigos exprimiam, a salvação recebida e esperada, a aliança com Deus e a inserção em seu desígnio. A celebração tem início após este momento breve diante do altar com a oração que segue. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor,
e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu, por seu sangue, o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Segue, então, a primeira parte desta celebração da Paixão, a liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-los com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Segue o Salmo responsorial, o Salmo 30.
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini. Il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Io confido Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Segue a segunda leitura, extraída da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16 e capítulo 5, versículos 7 a 9. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Leitura em espanhol. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor.
Temos o canto de aclamação ao Evangelho, consignada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Os diáconos aproximam-se do Santo Padre, os diáconos que proclamarão o Santo Evangelho, e do Pontífice acabam de receber a bênção para a proclamação da paixão do Senhor. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome, diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração da paixão do Senhor é de João, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 42 do capítulo 19. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. Evangelho proclamado em latim. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Egressus est Iesus cum discipulis suis transcorrentem Cedron. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Et pontificibus et Phariseis ministros venit illuc cum laternis et facibus et armis. Jesus itaque sciens omni. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Habierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu:
Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Ut impleretur sermo quem dixit, quos Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simon ergo Petrus, Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, et percussit puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, Eius auricula cortando-lhe a orelha direita. erat autem nomen O servum nome do servo era Malco. dixit ergo Iesus Petro. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Quos ergo et tribunus et ministri Iudeorum Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. expeditum hominem mori pro populo. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus Então, o outro discípulo, qui erat notus pontifici que era conhecido do sumo sacerdote, dixit hostiae, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. dicit ergo Petro ancilla A criada que guardava a porta disse a Pedro: quid et tu ex discipulis es homini não pertences também tu aos discípulos desse homem? dicit ille Ele respondeu: não. Stabant autem servi et ministri qui prunas Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, et pois calefacti se fazia frio. erat autem cum eis et Petrus Pedro ficou com eles, aquecendo-se. faciense. Pontifex ergo interrogat Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos et de doctrina e de seu ensinamento. respondit ei Jesus lhe respondeu: Ego palam locutus sum mundo. eu falei às claras ao mundo. In synagoga Ensinei sempre na sinagoga e no templo, omnes Iudae onde todos os judeus se reúnem. et in occulto locutus Nada falei às escondidas. quid me interroga. Por que me interrogas? Interroga eo Pergunta aos que ouviram o que falei.
Eles sabem o que eu disse. Ec autem cum dixisset, Quando Jesus falou isso, assistens um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: respondes pontifice, é assim que respondes ao sumo sacerdote? respondite Respondeu-lhe Jesus: Si male locutus sum, se respondi mal, mostra-me em que, mas, se falei bem, por que me bates? autem bene, quid me cedis. Misit ergo eium Annas ligatum ad Então, Cainam Anás pontifice, enviou Jesus amarrado para Caifás, et autem o sumo Simon sacerdote. Petrus, stans et Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. dixerunt ergo Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? negavit ille et dixit Pedro negou: non sum. não. Dicit unus ex servis pontifici, Então, um dos empregados do sumo sacerdote, cuius parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, non nego disse: vidi in volto cumi, será que não te vi no jardim com ele? iterum ergo negavit Novamente, Pedro negou, et statim gallus e na mesma hora o galo cantou. aducunt ergo Iesum a Caifa in praetor De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Responderunt et dixerunt Eles responderam: dixit ergo eis Pilatus se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: secundum tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. dixerunt ei Iudei Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. ut sermo Iesu impleretur quem dixit significans Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio
chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu es Rex Judaeorum. Tu és o rei dos judeus? Respondit Jesus. Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Respondit Pilatus. Pilatos falou: Quid ego Judaeus sum? Por acaso sou judeu? Tua et pontifices O teu povo e os sumos sacerdotes mihi te entregaram a mim. fecisti. Que fizeste? Respondit Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Dixit itaque ei Pilatus. Pilatos disse a Jesus: Ergo rex est tu. Então tu és rei? Respondit Jesus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Dicit ei Pilatos disse a Jesus: Quid est veritas? O que é a verdade? Et cum hoc dixisse, Ao dizer isso, terum exhibit ad Judaeos Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: ego nullam invenio in eo causa. Eu não encontro nenhuma culpa nele, Tem consuetur mas existe entre vós um costume bonum dimitter que, vobis in pela Páscoa, eu vos solte um preso. ergo Quereis tam que vos solte regem Judaeorum. o rei dos judeus? Lama verunt ergo ursum Então dicente. começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Erat autem Barabbas latro. Barrabás era um bandido. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesus. Então Pilatos mandou flagelar Avi, Jesus. et milites plectentes Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus!
et dabante alapa. E davam-lhe bofetadas. Et exit iterum Pilatus fora. Pilatos saiu de novo et dicit e disse aos judeus: Ecce aduco vobis eum fora, Olhai, ut cognoscatis eu o trago aqui fora, in diante de vós, eum causam para que saibais que não encontro nele crime algum. exit ergo Iesus fora, Então Jesus veio para fora, eam corona, trazendo a coroa de espinhos et purpureum vestimentum, e o manto vermelho. et dicit eis, Pilatos disse-lhes: Ecce homo, cum ergo Eis o homem. vidis et eum pontifices et Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! dicit eis Pilatus, Pilatos respondeu: facipit eum vos, et cruci Levai-o vós mesmos para o crucificar, enim non in pois eu não encontro nele eo causam. crime algum. Responderunt ei Iudei, Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. cum ergo audisset Pilatus hunc Ao ouvir essas palavras, magis Pilatos ficou com mais medo ainda. et ingressus est praetorium iterum, et Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: unde est tu? De onde és tu? Jesus autem responsum non dedit ei, Jesus ficou calado. dicit ergo ei Pilatus, Então Pilatos disse: mihi non queris, Não me respondes? Etis quia potestatem habeo, dimitte Não sabes que tenho autoridade et para te potestatem soltar habeo e autoridade para te crucificar? Respondit Jesus, Jesus respondeu: Non haberes potestatem adversum meullam, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. qui tradidit me, Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. ex inde querebat Pilatus, Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Iudei autem clamabant, Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César.
Pilatus ergo cum audisset os sermones, Ouvindo essas palavras, sit foras Iesu, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, locum qui dicitur litostro no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. erat autem parasceve Paschae, Era o dia da preparação da Páscoa, quasi sexta, por volta do meio-dia. et dicit Iudei, Pilatos disse aos judeus: Cerex vestem, Eis o vosso rei. amaverunt ergo illi, Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. dicit eis Pilatus, Pilatos disse: regem vestrum crucificam, Hei de crucificar o vosso rei? responderunt pontifices, Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigere, Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado ergo Iesu, e eles o levaram. et paiulant sibi crucem, exhibit in eum qui dicit Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. ubi eum crucifixem, Ali o crucificaram, et cum eo alios duos hincet com outros dois, medium autem Iesu, de cada lado e Jesus no meio. ipsit autem et titulum Pilatos mandou ainda escrever um letreiro per crucem, e colocá-lo na cruz. erat autem scriptum Nele estava escrito: Jesus Nazarenus, Jesus Nazareno, Judeorum, o Rei dos Judeus. Nunc ergo titulum multi legerunt Judaeorum, Muitos judeus puderam ver o letreiro, prope civitatem erat porque o lugar em que Jesus foi crucificado crucifixus est Iesu, ficava perto da cidade. et erat scriptum Hebraice O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. dicebant ergo Pilato pontifices Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o Rei dos Judeus. Respondit Pilatus, Pilatos respondeu: scripsi, O que escrevi está escrito. Dites ergo cum crucifixis sent Iesu, Depois que crucificaram Jesus, vestimenta os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, unicuique militi uma parte para cada soldado. erat autem tunicae Quanto à túnica, esta era tecida sem costura
em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Neste momento da proclamação do Evangelho da Paixão, todos se ajoelham e faz-se uma pausa. Iudei ergo quoniam parasceve erat. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Evangelho, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, temos a seguir a homilia desta celebração. Como toda Sexta-feira Santa, a homilia é feita pelo pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. O cardeal Raniero Cantalamessa é pregador da Casa Pontifícia desde junho de 1980, portanto há quase 44 anos. Ouçamos então a sua pregação. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou.
É a palavra que Jesus pronunciou ao término de uma calorosa disputa com seus oponentes, ao intensificar-se em relação aos precedentes "eu sou". Jesus não diz mais "eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida". Diz simplesmente "eu sou", sem especificação. Isso dá à sua declaração um alcance absoluto, metafísico. Remete intencionalmente às palavras do Êxodo de Isaías, nas quais Deus mesmo proclama o seu nome divino, "eu sou". A novidade inaudita desta palavra de Cristo só se descobre se prestarmos atenção ao que precede a autoafirmação de Cristo. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. É como dizer o que eu sou, e por isso o que Deus é, será conhecido somente a partir da cruz. A expressão ser levantado, como sabemos, se refere ao evento da cruz. Estamos diante de uma total inversão da ideia humana de Deus. E, em parte, também daquela do Antigo Testamento. Jesus não veio para retocar e aperfeiçoar a ideia que os homens fizeram de Deus, mas, em certo sentido, para invertê-la e revelar o verdadeiro rosto de Deus. É o que o apóstolo Paulo, por primeiro, entendeu quando escreveu: "De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas, por meio da loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus". Entendida sob esta luz, a palavra de Cristo assume um alcance universal que interpela quem a lê em qualquer época e situação, inclusive a nossa. Essa inversão da ideia de Deus, de fato, sempre deve ser operada. A ideia de Deus que Jesus veio mudar, infelizmente, todos nós a trazemos dentro, em nosso inconsciente. Pode-se falar de um Deus único, puro Espírito, ente supremo e assim por diante. Mas como conseguir vê-lo no aniquilamento da sua morte na cruz? Deus é onipotente, certo? Mas de que força se trata? Diante das criaturas humanas, Deus se encontra desprovido de toda a capacidade, não somente constritiva, mas também defensiva. Não pode intervir com autoridade para se impor a eles. Não pode fazer outra coisa senão respeitar, em medida infinita, a livre escolha dos homens. Eis então que o Pai revela o verdadeiro rosto da sua onipotência no seu Filho, que se põe de joelhos diante dos discípulos para lavar-lhes os pés. Nele que, reduzido à mais radical impotência sobre a cruz, continua a amar e perdoar sem jamais condenar. A verdadeira onipotência de Deus é a total impotência do Calvário.
poca potenza per mettersi in mostra. É necessário pouca força para pôr-se em evidência. É necessário muita, ao contrário, para pôr-se de lado, para se cancelar. Deus é esta força ilimitada de escondimento de si. Esvaziou-se. A nossa vontade de potência, ele opôs à sua impotência voluntária. Que lição para nós que, mais ou menos conscientemente, queremos sempre nos colocar em evidência. Que lição, sobretudo, para os poderosos da terra, para aqueles que não pensam em servir nem mesmo remotamente, mas só no poder pelo poder. Aqueles, diz Jesus no Evangelho, que dominam os povos e, além do mais, se fazem chamar benfeitores. Mas o triunfo de Cristo, na sua ressurreição, não inverte esta visão, reafirmando a onipotência invencível de Deus? Sim, mas em sentido bem diverso daquele que estamos habituados a pensar. Bem diverso dos triunfos que se celebravam ao retorno do imperador de campanhas vitoriosas, ao longo de uma estrada que, ainda hoje, em Roma, leva o nome de Via Triunfal. Houve um triunfo, claro, no caso de Cristo, e um triunfo definitivo e irreversível. Mas como se manifesta este triunfo? A ressurreição acontece no mistério, sem testemunhos. A sua morte, ouvimos pela narrativa da paixão, fora vista por uma grande multidão e envolvera as máximas autoridades religiosas e políticas. Ressuscitado, Jesus aparece apenas a poucos discípulos, fora dos holofotes. Com isso, quis dizer-nos que, após ter sofrido, não é preciso esperar um triunfo exterior, visível, como uma glória terrena. O triunfo se dá no invisível e é de ordem infinitamente superior, porque é eterno. Os mártires de ontem e hoje são o exemplo disso. O ressuscitado se manifesta mediante as suas aparições de modo suficiente para fornecer um fundamento solidíssimo à fé, para quem não se recusa a priori em crer. Mas não é uma revanche que humilha os seus adversários. Não aparece no meio deles para demonstrar que erraram e para zombar da sua ira impotente. Toda vingança seria incompatível com o amor que Cristo quis testemunhar aos homens com a sua paixão. Ele se comporta humildemente na glória da ressurreição, como no aniquilamento do Calvário. A preocupação de Jesus ressuscitado não é confundir os seus inimigos, mas de logo ir tranquilizar os seus discípulos desolados, e antes deles as mulheres, que jamais deixaram de crer nele. No passado, falava-se de bom grado do triunfo da Santa Igreja. Rezava-se por isso e com satisfação se recordavam seus momentos e razões históricas. Porém, que tipo de triunfo se tinha em mente? Hoje nos damos conta do quanto aquele tipo de triunfo era diverso daquele de Jesus. Mas não julguemos o passado. Corre-se sempre o risco de sermos injustos quando se julga o passado com a mentalidade do presente.
Accogliamo piuttosto l'invito che Gesù rivolge al mondo dall'alto. Acolhamos antes o convite que Jesus dirige ao mundo do alto da sua cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ci sarebbe quasi da pensare a un'ironia. Seria o caso de quase pensar em uma ironia, em uma brincadeira. Alguém que não tem, ele mesmo, uma pedra sobre a qual repousar a cabeça, alguém que foi rejeitado pelos seus, condenado à morte, alguém que quase escondíamos o rosto diante dele, volta-se à humanidade inteira de todos os lugares e de todos os tempos e diz: vinde a mim, Voi tutti, todos vós, e io vi darò ristoro. e vos darei descanso. Vieni tu che sei Vem tu que és anziano, idoso, doente e il sozinho, mondo lascia morire tu nella que o mundo miseria, deixa morrer na miséria, na fome sotto le bombe. ou sob as bombas. Tu que por tua fé em mim ou por tua luta pela liberdade, definhas em uma cela de prisão, venha. Você, mulher, vítima de violência. Enfim, todos, ninguém excluído. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Não prometi solenemente, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Mas que descanso tu podes nos dar, ó homem da cruz, tu, mais abandonado e cansado do que aqueles que queres consolar? Vinde a mim, porque eu sou Deus. Renunciei à vossa ideia de onipotência, mas conservo intacta a minha onipotência, que é a onipotência do amor. Está escrito: a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Eu posso dar descanso mesmo sem tirar a fadiga e o cansaço neste mundo. Perguntai-o a quem fez tal experiência. Sim, ó Senhor crucificado, com o coração cheio de gratidão, no dia em que comemoramos a tua paixão e morte, nós proclamamos em alta voz com o teu apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Tenham certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com estas palavras do apóstolo Paulo, o pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho Raniero Cantalamessa, conclui então a sua pregação desta Sexta-feira Santa, na celebração da Paixão do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Diz o apóstolo: tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Da carta de São Paulo, apóstolo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39. Concluída a pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, pregação esta que teve como título: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então saberei que eu sou. Segue um momento de silêncio para interiorizarmos
a palavra de Deus que nos foi anunciada e o Evangelho que nos foi proclamado, para refletirmos sobre as palavras que quis nos propor nesta celebração da Paixão do Senhor, esta Sexta-feira Santa, o pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho Cardeal Raniero Cantalamessa. Na sequência, teremos a oração universal. Todos colocam-se de pé. Oremus dilectissimi nobis, pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster, Oremos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Omnipotens Paterne Deus, que o Spiritus totum corpus ecclesiae santificatur. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que, caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os homens, todos os seres humanos, e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelos povos dilacerados pelas atrocidades das guerras, que suas lágrimas e o sangue das vítimas não sejam derramados em vão, mas apressem uma era de paz que brota das chagas gloriosas de Cristo Jesus. Deus misericors et fortis, Deus forte e misericordioso, que aniquilais as guerras e despedi os soberbos, afugentai o quanto antes da humanidade horror e lágrimas, para que todos possam ser chamados verdadeiramente vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremus dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purge terroribus, morbos Oremos. Amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. omnipotens sempiterne Deus, Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que, em suas provações, se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concluída a oração universal, tem início agora a segunda parte desta celebração da Paixão do Senhor, a adoração da cruz. Flectamus genua. Todos colocam-se de joelhos para a adoração da cruz. Levate. Todos colocam-se de pé. Eccellignum crucis. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Flectamus Genua. Mais uma vez, todos colocam-se de joelhos. Enquanto a cruz é trazida em direção ao altar, passando pela nave central da Basílica de São Pedro. Todos colocam-se novamente de pé e é retomada então a entrada da cruz para a adoração. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Flectamus Genua. A cruz agora diante do Santo Padre, para este momento de adoração. Contemplamos, portanto, nesta Sexta-feira Santa, o mistério da cruz. Novamente colocam-se todos de pé. Também o Santo Padre se levanta para receber a cruz e adorá-la. O Santo Padre acaba de receber a cruz, beijá-la e a mesma, mais uma vez, é colocada, voltada para a Assembleia, para que todos possam adorá-la. Ajoelhamo-nos para simbolizar a humilhação do homem terreno e a coparticipação ao sofrimento do Senhor. Ao ajoelharmos para adorar a cruz, lembramos, porém, que este não é um dia de luto, mas um dia de contemplação do amor de Deus, que chega para sacrificar o próprio Filho, verdadeiro Cordeiro Pascal, para a salvação da humanidade. Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo inteiro pela cruz que nós hoje veneramos. Diz o canto para a adoração da cruz, consignado do Salmo 66, versículos 2 a 8. Enquanto isso, depois de o Papa ter adorado a cruz, agora repetem este gesto os seus mais estreitos colaboradores, a Cúria Romana, os cardeais, arcebispos, bispos, assim de modo que todos possam então adorar a cruz neste segundo momento desta celebração
Como dissemos no início desta transmissão, a celebração da Paixão do Senhor consta de 3 partes: a liturgia da palavra, que tivemos precedentemente, agora a adoração da cruz e, por fim, a terceira parte, que teremos depois deste momento, a Sagrada Comunhão. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os homens, os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, porque julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Jesus celebrou sua Páscoa passando através de uma morte dolorosa e humilhante para chegar à ressurreição gloriosa, honrando sua cruz. Adoramos e agradecemos a Jesus por seu amor. Prossegue este momento de adoração da cruz. Neste momento também adora a cruz o cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, desde junho de 1980, portanto há quase 44 anos, o pregador oficial da Casa Pontifícia. Na sequência, Dom Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e agora Dom Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados. Adorando a cruz de Cristo, lembramos as suas palavras: quando eu for levantado e os meus braços traçarem entre o céu e a terra, eu atrairei todos a mim, como quis ressaltar em sua pregação nesta celebração da Paixão do Senhor, o cardeal Raniero Cantalamessa. Após o Santo Padre e os cardeais arcebispos, bispos, estreitos colaboradores do Papa Francisco na Cúria Romana, prossegue agora a adoração da Santa Cruz por parte também de alguns fiéis, e assim de modo que todos possam adorar a Santa Cruz neste momento. Novamente,
levada até o Santo Padre, que a tem em suas mãos. Todos colocam-se de joelhos. Neste momento de adoração da cruz. Lembrando que a cruz está presente na vida de todos os cristãos desde a purificação do pecado no batismo, a absolvição do sacramento, da reconciliação, até o último momento da vida terrena com a unção dos enfermos. Nesta Sexta-feira Santa, somos convidados, portanto, a adorar a cruz para o dom da salvação que conseguimos através da sua vinda. Depois da ascese quaresmal, o cristão está preparado para não fugir do sofrimento. Por isso, durante esta liturgia, os fiéis tocam a cruz, a beijam e assim entram mais em contato com a dor de Cristo, que é a dor de todos, porque Ele carregou na cruz os pecados de toda a humanidade para salvá-la. Assim, a cruz é colocada diante do altar, no baldaquino, sobre o baldaquino de Bernini. Aqueles que nos acompanham, tendo as imagens, podem ver as colunas do baldaquino cobertas neste período, pois está passando por uma reforma. Daí, portanto, essa estrutura que foi colocada para proteger enquanto estão sendo realizados os trabalhos de reestruturação. Enquanto isso, o altar é preparado, então, para a terceira e última parte dessa celebração, a Sagrada Comunhão. Como dissemos nesta liturgia, o altar apresenta-se totalmente despojado, sem cruz, sem castiçais, sem toalha. Agora, então, a toalha é colocada e a hóstia já consagrada é trazida, então, do tabernáculo para este terceiro e último momento. Recordamos que na Sexta-feira Santa não se celebra a Eucaristia, mas a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A hóstia consagrada, portanto, trazida para esta celebração, foi recolhida na celebração de ontem à tarde, na Quinta-feira Santa, na celebração da Ceia do Senhor, recolhida no tabernáculo, e então é trazida nesta celebração da Paixão do Senhor para a última parte desta liturgia, a Sagrada Comunhão. Recordamos que a Igreja vive neste dia um grande silêncio e, como dissemos precedentemente, não é um silêncio de luto, pois sabemos que Jesus está vivo, mas um silêncio de respeito e gratidão pela entrega do Senhor por nós. A Igreja adora a cruz de Jesus, que morreu para nos salvar.
Jesus segue para o Calvário, carregando a cruz nas costas, o peso dos nossos pecados. Ao carregar a cruz, Jesus carrega as dores e os sofrimentos do mundo inteiro. Por meio de sua morte na cruz, ele nos salva do pecado e nos dá a garantia da vida eterna. Portanto, a terceira parte desta celebração, a Sagrada Comunhão. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, rezemos o Pai Nosso. Libera-nos, quesumus Domine, ab omnibus malis. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenam agni peccati sunt. Non sum dignus, divinis septicum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. O cardeal Lázaro Iou, prefeito do dicastério para o clero, acaba de comungar. Ele que conduziu esta oração precedente à distribuição da Sagrada Comunhão. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, ressaltamos que estamos transmitindo a celebração da Paixão do Senhor, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, esta Sexta-feira Santa, com a Basílica repleta de fiéis e peregrinos, 4.500 presentes na Basílica Vaticana. Oitenta sacerdotes fazem a distribuição da comunhão eucarística.
Na Sexta-feira Santa, celebramos a paixão do Senhor, a qual podemos também chamar de Páscoa da Cruz. E na paixão do Senhor contemplamos a paixão da humanidade. Na paixão de Jesus também olhamos para a humanidade sofrida que sofre a sua paixão. Ao celebrarmos a paixão do Senhor e contemplá-lo na cruz, não podemos esquecer a humanidade crucificada hoje, sobretudo os mais pobres. Lembramos aqueles que sofrem, particularmente os conflitos mundo afora. Lembramos os muitos jovens vítimas das drogas, das facções, os povos indígenas ameaçados de perderem suas terras, o racismo religioso e estrutural e a perseguição contra as religiões de matriz africana. Lembramos a humanidade que hoje continua sendo crucificada com Jesus. Ao celebrarmos a paixão do Senhor, lembremos-nos do gesto de amor do Senhor por toda a humanidade, dos pobres que são crucificados hoje, e nos esforcemos para descê-los da cruz e nos colocarmos ao seu lado como sinal de amor e solidariedade, continuando a missão salvífica libertadora de Cristo. Nesta celebração em que adoramos a cruz, lembramos que a cruz para nós cristãos é o sinal da vitória de Cristo, que quebra as portas do mal. É a expressão maior do amor de Deus Pai. Na cruz está o projeto de morte de todos os males do mundo. Diante da cruz, na Sexta-feira Santa, revivemos e acolhemos este momento de doação maior de Jesus. Continua, portanto, o momento da Sagrada Comunhão, a distribuição da comunhão eucarística. Lembramos que a Sexta-feira Santa nasceu como o dia da morte de Jesus, dia 14 do mês de Nissan, que caía numa sexta-feira. Trata-se de um dia de jejum, depois estendido a todas as sextas-feiras do ano, particularmente nas sextas-feiras do tempo da Quaresma. A liturgia desta celebração, como dissemos, é composta de 3 momentos: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão. Neste dia, por meio desta liturgia, os fiéis são convidados a fixar seu olhar em Jesus crucificado, que morreu na cruz para cumprir a sua missão salvífica que o Pai lhe havia confiado. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O profeta Isaías diz: Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e sofrimentos, e nós o julgamos castigado por Deus. O profeta Isaías que o apresenta como desfigurado, homem das dores e do sofrimento. Com a sua vida, Jesus pagou um alto preço pela nossa desobediência, mas o fez com amor e por amor. Sendo rico, Jesus se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer com a sua pobreza. E no contexto desta Sexta-feira Santa, cada um de nós pode ficar diante da cruz e dialogar com o Senhor Jesus sobre os próprios problemas, dramas, sofrimentos. Todas as questões sobre a vida são iluminadas pela cruz, a ponto de chegarmos a dizer realmente que o coração tem suas razões que a razão não pode compreender.
O Senhor Jesus deve ser acompanhado com amor até o fim, como ele o fez. Segue um momento de silêncio, de interiorização e de agradecimento a Deus pela comunhão participada. Ressaltamos que às 21h15, hora local, 17h15 do horário de Brasília, o Santo Padre conduzirá a Via Sacra no Coliseu de Roma, a Via Sacra da Paixão do Senhor. Estaremos transmitindo a partir das 17h05 do horário de Brasília, para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. Oremos. Omnipotens sempiterno Deus, qui nos Christi, tue beata morte e resurrezione reparasti. Conserva in nobis opus misericordiae tue, ut tuius misteri participazione. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final, a bênção do Santo Padre. Super populum tuum quae sumus Domine, qui mortem Filii Tui in spe sue resurrectionis recolvit, benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fide santa succrescat, redemptio sempiterna firmetur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Chegamos assim ao término desta celebração da Paixão do Senhor. Ressaltávamos precedentemente a Via Sacra no Coliseu de Roma com o Papa Francisco, às 21h15, hora local, às 17h15 do horário de Brasília, e estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem a partir das 17h10, 17h15, digo isso porque às vezes começa um pouco antes do horário previsto, portanto já a partir das 17h05, 17h10 estaremos entrando no ar para transmitir então a Via Sacra com o Papa Francisco, diretamente do Coliseu de Roma. Lembrando que nas meditações da Via Sacra, pensadas neste ano da oração, Francisco propõe uma conversa face a face com Jesus e, nas 14 estações, convida todos a se questionarem, olhando para si mesmos e para a própria consciência, mas também lançando um olhar para o mundo contemporâneo e suas distorções. É, portanto, um diálogo com Jesus que o Papa Francisco desenvolve nas meditações da Via Sacra desta Sexta-feira Santa no Coliseu. Portanto, as meditações são do próprio Papa Francisco, uma conversa face a face com Cristo, como dissemos, feita de reflexões, interrogações, introspecções, confissões, invocações. Uma longa oração íntima que, neste ano da oração, prelúdio do jubileu, deixa o coração humano falar. Nas 14 estações, os sofrimentos de Jesus a caminho do Gólgota, os encontros ao longo da Via Dolorosa, o olhar amoroso de Maria que, sob a cruz, torna-se mãe de todos os homens, as mulheres capazes de gestos ternos e corajosos nos momentos mais dramáticos,
O sirineu, pronto para oferecer sua ajuda ao nazareno condenado à morte. José de Arimateia, que oferece aquele sepulcro onde Deus derrotará a morte. Provocam um exame de consciência que depois se torna oração, com uma invocação final que repete o nome de Jesus 14 vezes. O Papa introduz a via sacra, enfatizando que a oração caracterizou cada um dos dias de Jesus com diferentes nuances, como uma conversa com Deus, luta e pedido. Afasta-se de mim este cálice, entrega o dom. Entrega e dom, mas não o que eu quero, mas o que tu queres. Diante, então, do medo, da morte e da angústia, sob o peso do nosso pecado, essa oração se tornou mais intensa e a veemência da dor se tornou uma oferta de amor pela humanidade. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco e desejando a todos uma prossecução nesta Sexta-feira Santa, já com o nosso olhar voltado então para o Sábado Santo e o Domingo da Páscoa. A todos nós, muito obrigado. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.